Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. É com muito prazer que venho trazer esse vídeo para os irmãos. Os irmãos aí viram o título é um pouco sensacionalista, só para chamar a atenção. Esse vídeo que estou fazendo é o vídeo mais pedido e mais esperado por todos os inscritos. Eu ia demorar um pouco mais a gravar esse vídeo, queria adiantar um pouco a série de Daniel e Apocalipse, que são as bases para entendermos de escatologia, porém, devido aos pedidos, acredito eu que por causa da quantidade de vídeos sobre pré e pós que temos aí hoje na internet, os irmãos pedem muito sobre esse tema. E eu quero deixar claro uma coisa, meus irmãos, que é um tema muito importante, é um tema muito relevante, porém não é um tema que tenha a ver com a salvação. Quem é pré ou quem é pós não implica em salvação. A salvação está ligada à afinidade que a pessoa tem para com Cristo. Então, isso é um assunto que, independente se a pessoa é pré ou pós, ele não implica em salvação. Ao meu ver, eu entendo que esse assunto pode despreparar a igreja. Por exemplo, se a igreja for mesmo passar pela tribulação, como eu creio, os irmãos que pensam que não estarão despreparados. Quando eles assustarem, estão aí passando pela tribulação, pela grande tribulação, sem perceberem porque não estão preparados, esperando o arrebatamento pré-tribulacionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, eu sugiro a você que volte, assista alguns vídeos da série de Daniel. E os vídeos que eu sugiro a você, as 70 semanas e as divergências doutrinárias, a última semana de Daniel, se refere a Cristo ou Anticristo, como devemos ler Daniel e o arrebatamento secreto. Aí sim, após ver esses vídeos, você entenderá melhor o que iremos falar aqui, terá uma compreensão melhor porque há tanta divergência. E esse texto que lemos na abertura do vídeo, ele é um texto muito interessante, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, porque no verso 3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aqui é muito interessante, Paulo falando sobre a apostasia. E aqui, como lemos no início do vídeo, aqui o contexto aqui, Paulo está falando da vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, que isso não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia. Eu acho interessante desse texto aqui, meus irmãos, que essa ideia, que é uma ideia que eu irei ir contra ela aqui, é uma ideia que há 5 anos atrás, um pregador mais velho levantou essa ideia, começou a propagar isso ganhou um pouco de força, mas depois se acalmou. Hoje eles estão voltando com essa ideia de novo, a ideia que a palavra que a apostasia se refere ao arrebatamento. Essa ideia é uma ideia, ao meu ver, absurda. Essa ideia não condiz com o que o texto está dizendo, não condiz com a semântica da palavra apostasia, e ela não condiz com os usos das palavras que se referem a arrebatamento, a apostasia mesmo, no Novo Testamento. Quando a gente olha o significado mesmo da palavra apostasia, não é arrebatamento, de forma alguma. Essa é uma ideia que foi imposta sobre o texto. Quando a gente olha, se a gente analisar, essa palavra aparece muito pouco na Bíblia. Ela aparece 2 vezes no Novo Testamento e, se eu não estou enganado, acho que ela aparece 4 vezes no Antigo Testamento. E uma vez em um livro apócrifo, segunda Macabeus. E essa palavra, quando a gente olha ela dentro do seu contexto, quando a gente olha o uso que é feito dessa palavra pela Septuaginta, a palavra apostasia, a gente vê lá que em Josué, ela é usada em um contexto de infidelidade, de rebeldia para com Deus, ou seja, apostasia é infidelidade e rebeldia para com Deus, ou seja, a pessoa que tem acesso, conhece a Deus, se torna infiel e rebelde contra Deus. A gente vê lá em 2 Crônicas, mesma coisa, essa palavra usada lá, ela é usada no sentido de infidelidade, fidelidade a Deus, uma pessoa que era fiel se tornou fiel, se apostatou, e esse é o sentido da palavra apostasia. Quando a gente vê a palavra apostasia no livro apócrifo, que é o livro de 1 Macabeus, é 1 Macabeus que essa palavra ocorre. No livro de 1 Macabeus é até interessante que a gente vê Matatias, que é o pai do famoso Judas Macabeus, os servos do rei Antíoco, queria que o povo de Israel adorassem aos ídolos, sacrificassem aos ídolos. E Matatias não aceita, vai, xinga o pessoal, fala que não iria fazer isso, e ele deixa claro que fazer sacrifício a ídolos, que é o sentido lá que é usado de apostasia, levando o povo à apostasia, ele fala que isso era um rompimento da aliança para com Deus, e que ele não ia perverter e se curvar desviando da sua religião, ou seja, a apostasia está no sentido de infidelidade, no sentido de rebelião contra Deus, no sentido de se desviar da fé verdadeira, se perverter as suas doutrinas e quebrar a aliança, que é o que Matatias usa. E quando a gente olha
Também lá em Jeremias, essa palavra também é usada. Essa palavra é usada no sentido de retorno, transgressão, de voltar atrás, de apostatar, de deixar abandonar a apostasia, de abandonar a aliança. E quando a gente olha no Novo Testamento, que são as duas ocorrências dessa palavra, dessa forma, a gente encontra em Atos 21, o seguinte: e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Ou seja, olha o entendimento aqui que interessante. Você abandonar a lei de Moisés, você deixar de seguir o que a lei de Moisés fala, em especial ali na questão da circuncisão, o entendimento deles ali, ou seja, você romper com Moisés é uma apostasia, ou seja, você está rompendo aquela aliança que tinha com Deus, mediante o que foi que Moisés trouxe, né, a lei que Moisés trouxe, ou seja, abandonar essa lei e fazer o contrário dessa lei, isso é que eu senti de apostasia. A apostasia é muito interessante quando a gente vê, até nesse texto que lemos abrindo o vídeo, a apostasia ela tem um sentido claro e o sentido mais que expressa mais a ideia de apostasia é o seguinte: o sentido de apostasia é um casamento. O casamento, marido e mulher andam juntos, em comum acordo, tem uma aliança um para com o outro, os dois andam juntos e aí, em um determinado momento, eles resolvem romper. Aí sim, eles se divorciam. A apostasia é um divórcio. Dois que andavam juntos, um conhecendo bem o outro, os dois estavam bem unidos e há uma quebra nessa aliança, essa quebra da aliança que é chamada de apostasia. O sentido de apostasia, o sentido mais correto, é o sentido de separação, divórcio. Um conhecendo profundamente o outro, eles resolvem quebrar essa aliança. Esse é o sentido de apostasia, não o sentido de tirar, arrebatar, não tem nada a ver, irmãos. Isso é forçado do texto bíblico, me perdoe. E quando a gente analisa um texto que veio, apenas um texto aqui no Novo Testamento, que deixa claro isso, se encontra em Marcos capítulo 10, verso 4. Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Esse texto é interessante, que eles estão falando sobre a carta de divórcio que Moisés permitiu a separação devido à dureza de coração do homem. E aqui onde está carta de divórcio é utilizado aqui a palavra biblion apostasio, ou seja, carta de apostasia, carta de divórcio, ou seja, a palavra apostasia significa bem isso. A palavra apostasia significa separação no sentido de quebrar uma aliança, não no sentido de arrancar, tirar. Isso aí é uma deturpação do significado. Aqui é tão interessante que a única diferença dessa palavra para a palavra que aparece lá em 2 Tessalonicenses, que aqui ela está com um gênero diferente, gênero neutro, e aqui está no genitivo, só isso. Mas é a mesma palavra, ou seja, essa palavra se refere à separação, a divórcio. E divórcio tem que ser alguém que andava junto em comum acordo, em uma aliança, e depois quebraram essa aliança. Esse é o significado da palavra apostasia. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos quanto ao significado que foi dado, imposto sobre a palavra apostasia. Devemos defender a nossa fé usando o texto bíblico com respeito, respeitando o texto, respeitando o contexto. Não podemos pegar o texto bíblico e usá-lo de qualquer forma apenas para defender as nossas doutrinas, defender a nossa fé, não tendo nenhum respeito com o texto, com o contexto, com o significado, com os usos das palavras. Isso é uma coisa muito importante, não devemos cair nesse erro. Porque nesse contexto, apostasia nunca pode significar arrebatamento. Até porque, irmãos, que se Paulo quisesse dizer arrebatamento, tinha várias palavras para usar. E o interessante, irmãos, que Paulo foi quem escreveu as duas cartas à igreja de Tessalônica. Porque na primeira carta ele usa a palavra harpazo, que é arrebatamento, ou seja, Jesus vai me arrebatar a igreja, que é a única ocorrência da palavra harpazo, que é arrebatamento, de arrebatar, de tirar. E nessa segunda carta ele mudou a palavra, ele usou a palavra apostasia. Se ele quisesse dizer que ele poderia usar um verbo, tirar alguma outra coisa, e até mesmo a palavra harpazo, e não apostasia. Devemos ter em consciência, as duas cartas foram escritas por Paulo. Por que não usou? E um apologeta, esse mais velho que fiz menção, quando indagado sobre isso, ele falou assim, não, Paulo não usou porque ele não quis, ele faz o que ele quiser. Olha a resposta do irmão. Só que Paulo não fez isso porque essa não era a intenção de Paulo. Se ele quisesse falar que isso aqui se referia ao arrebatamento, ele deveria usar harpazo, ele não usou. Ou seja, ele usou que apostasia, o significado que ele quer dar aqui é na quebra da aliança. Ou seja, Jesus não ia voltar antes da igreja se apostatar, quebrar a aliança, ficar uma parte, a outra se apostatar. Antes disso, Jesus não voltaria. Essa é a ideia que Paulo quer deixar aqui. Ou seja, não podemos colocar as nossas ideias sobre o texto e dizer que o texto está falando uma coisa, sendo que o texto não diz isso. Essa é a minha maior preocupação para com esse texto. E, irmãos, e uma coisa que agora eu quero entrar um pouco na parte da defesa da minha fé, eu quero dizer para vocês o seguinte, por que os irmãos creem e defendem que esse arrebatamento secreto, por que eles defendem esse arrebatamento pré-tribulação, por que eles inferem até um significado que a palavra não tem para tentar demonstrar na Bíblia essa doutrina que a igreja não passará pela tribulação, que é uma doutrina difícil de se enquadrar na Bíblia. Por que eles fazem isso? Vamos ler mais alguns textos, em especial Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Olha que interessante, irmãos, olha que interessante esse texto. Esse texto aqui, ele é claríssimo, esse texto aqui. Quando a gente lê Mateus 24, a gente vê aqui que Jesus fala que é depois da tribulação, logo em seguida da tribulação naqueles dias. Aí ele vai falar de alguns sinais aqui, que a lua não dará sua claridade. Aí fala, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Quem que estará lamentando? Os ímpios, os que não irão subir no arrebatamento. Esses que lamentarão, vendo, nossa, perdi a chance da minha vida. Um exemplo, né, parafraseando. Ou seja, eles que irão lamentar. A igreja irá dar louvor, glórias, pular de alegria de ver Jesus voltar. Os ímpios irão lamentar. Então, os ímpios verão um arrebatamento, não é secreto. E aí, em seguida, vem aqui que tribulação, aí vê o sinal do Filho do Homem, os povos lamentam, e ele vê aqui, ele envia, né, os anjos com grande clangor de trombeta para reunir os escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Ou seja, os anjos vêm e reúnem os escolhidos. Isso é o arrebatamento. E a sequência aqui que Paulo usa, que é uma sequência interessante, ele usa a sequência tribulação, aí ele usa a sequência do sinal do Filho do Homem, ou seja, a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ou seja, aqui ele usa um verbo, né, erromai, ou seja, vindo, porque aqui é Mateus que está escrevendo. Vindo, Jesus vem. Tribulação, Jesus vem, e aí os anjos recolhem o povo. Ou seja, primeiro a vinda, depois o recolhimento do povo, que é o arrebatamento. Ou seja, olha a sequência. Tribulação, vinda e arrebatamento. O recolhimento, os anjos juntando o povo de Deus. Essa é a sequência. E quando a gente vai para o texto paralelo a esse, que é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 18, temos a mesma sequência. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta promessa. E olha interessante, meus irmãos, quando vemos esse texto aqui, esse texto na sequência da leitura, a gente vê que a vinda de Jesus, Jesus desce dos céus, ou seja, um simbolismo da vinda de Jesus, e aí Jesus, com a sua vinda, os mortos ressuscitam, e aí tem tocar de trombeta, e com esses detalhes a mais, o texto nos mostra que depois de tocar de trombeta, a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, os anjos vêm e arrebata a igreja, ou seja, aí que nós seremos arrebatados. É um texto que é paralelo a Mateus e tem a mesma ordem, Só que Mateus traz a tribulação, a vinda, o povo clamando e os anjos reunindo o povo. Jesus descerá dos céus, a vinda, a gente vê a ressurreição dos mortos, um detalhe a mais, a gente vê tocar de trombeta e o arrebatamento, que é o ajuntar do povo de Deus, ou seja, o arrebatamento, em todos os textos que lemos, ele é depois da vinda de Jesus, ou seja, Jesus vem, se manifesta, que aparece a palavra parousia, Mateus usou o verbo eromai, que é usado um substantivo, ou seja, porque são autores diferentes. E a gente vê que todos os textos têm essa sequência, né? Tribulação, volta de Jesus, depois da volta de Jesus, ressurreição e arrebatamento. Essa é a sequência. Na visão deles, primeiro Jesus arrebata para depois voltar com a igreja e instaurar o milênio. Ou seja, eles estão lendo o texto de trás para frente. E não é isso que o texto nos mostra. Aqui a narrativa cronológica do evento é volta de Jesus, depois de Jesus voltar, ressurreição, depois de ressurreição, o arrebatamento, que é o que os anjos falam lá em Mateus 24, ajuntaram um povo para ir para os céus. Esse é o sentido que o texto nos mostra. Essa ideia que Jesus vem secretamente, arrebata a igreja, depois de um período de 3 anos e meio ou de 7 anos, se for o pós, Jesus vem e volta com a igreja para a terra. Essa ideia, ela não tem base bíblica, por isso que muitos estão mudando, porque você tem que pegar um texto como esse e partir no meio. Uma parte fala da vinda, a outra parte fala do arrebatamento, e a gente vê que primeiro vem, depois arrebata. Eles mudam a ordem do texto, falam, não, primeiro arrebata a igreja, depois da tribulação que vem Jesus com a igreja. Não é isso que o texto diz que primeiro Jesus vem. E eles fazem essa distinção, partem esse texto e dividem esses acontecimentos. Por que eles fazem isso, meus irmãos? Eu quero que os irmãos entendam por que eles fazem isso, que isso é muito importante. Eles não explicam esse texto. E os apologetas de hoje, às vezes nem têm conhecimento desse texto, por isso eles defendem a doutrina que arrebatamento e segunda vinda são eventos distintos, que não são, é o mesmo evento, a vinda de Jesus que acontece o arrebatamento. Não são eventos distintos, separados por 3 anos e meio, por 7 anos, ou por nenhum tempo, né? Jesus pega e volta, que é o que eles falam. Eles fazem essa distinção. Por que eles fazem essa distinção, irmãos? Muitos nem sabem disso.
Se eles ensinarem que Jesus volta, que a volta de Jesus do arrebatamento é tudo um evento só, eles têm vários problemas com as ideias deles. O primeiro, que muitos não sabem, são esses dois textos aqui, o texto que é a sequência que lemos na abertura, que lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 3. Se lermos os versos 7 e 8, temos uma informação muito importante. Leiamos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que interessante, irmãos, esse texto. Quando a gente lê o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a gente vê Paulo, olha, irmãos, eu não quero que os irmãos fiquem perturbados achando que o dia do Senhor já chegou, que é o comecinho aqui, irmãos. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Esse é o início do capítulo, ou seja, aí vem falando, fala que primeiro aconteceria a apostasia, ou seja, o povo de Deus ia apostatar, a fé iria esfriar, como Jesus falar que quando o Filho do Homem vier, será que acharia fé na terra? O povo iria esfriar, iria acontecer a apostasia, o povo iria desviar dos caminhos do Senhor, e quando o povo desviasse dos caminhos do Senhor, aí Jesus voltaria. Aí já tinha acontecido a apostasia, que é a separação, o divórcio, aí Jesus voltaria. E o que aconteceria quando ele voltasse, que é o que o texto diz? Ele iria, o homem da iniquidade opera, né? O iníquo já operava, e ele iria aqui matar o iníquo com o sopro de sua boca, ou seja, Jesus com o sopro de sua boca mataria o iníquo e com a manifestação da sua vinda. Isso é muito importante porque o pessoal faz uma distinção que nem existe no texto e não explicam alguns detalhes. Quando Jesus voltar, meus irmãos, haverá apenas dois povos. A igreja, os salvos e os não salvos. Não terão três povos, um povo que está no meio do caminho, um que ainda não decidiu nem para lá nem para cá. Não, dois povos, os que aceitaram a Cristo e os que não aceitaram. E quando Jesus voltar, os que não são de Cristo, que não receberem o corpo glorificado, que é o detalhe de 1 Coríntios 15, os que não receberem o corpo glorificado e não se reunirem com Cristo pelo arrebatamento, o restante serão todos fulminados pela glória de Cristo. Ele matará o anticristo com o sopro de sua boca, e a manifestação da vinda dele, a vinda gloriosa de Jesus, destruirá essa terra, fulminará todos, não ficará um vivo depois da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, ele acaba com a vida na terra, ele mata todos. Não tem como existir vida na terra depois da volta de Cristo. Não tem como, se lermos esse texto e respeitarmos os limites do texto, não tem como ter vida na terra depois da vinda de Cristo. Por isso que eles fazem essa partem esse texto, porque para poder ter vida na terra, a 70ª semana se cumprir com os judeus no tempo do fim, tem que partir, tira a igreja secretamente, sem se manifestar publicamente, sem destrói a terra, depois volta com a igreja. Só que eles não respondem que se voltar com a igreja, instaurar o milênio aqui, a glória dele vai consumir o mundo de novo. Assim como Moisés tampou o rosto com medo de ser consumido pela glória de Deus quando viu Deus a sarça ardente, o mesmo acontecerá quando Jesus voltar. Quem não receber o corpo glorificado será fulminado. E isso está em perfeita consonância com o que Pedro diz, que é um texto também que é muito esquecido pelos irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 em diante, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeita, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. Esse texto é fantástico e rico de detalhes. Aqui o pessoal falando que Jesus estava demorando, ele não iria voltar. Aqui Pedro responde que ele não está retardando a promessa, ele está sendo paciente, querendo que todos cheguem ao arrependimento, que todos se arrependam para que Jesus possa voltar. Aí ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, todo mundo sabe que vem, mas por não estarem esperando, será como um ladrão o dia do Senhor. E aí ele fala que a terra e as obras que existem na terra serão atingidas e desfeitas. E os elementos da terra passarão com estrepitoso estrondo e desfarão abrasados, queimados. Ou seja, quando Jesus voltar na vinda dele, tudo estará incandescente, pegando fogo, sendo destruído. E ele continua: devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, não tem como Jesus voltar e ter vida aqui na terra, meus irmãos. Não tem como o milênio ser aqui na terra. Esse é um tema para outro vídeo, mas só para os irmãos entenderem. Quando Jesus vier, a volta de Jesus, ele acabará com a vida na terra, essa terra vai arder em chamas, não tem como. Sabe aquela ideia que Deus destruiu a terra com água e a segunda vez seria com fogo? Sai desse texto. Talvez você já ouviu essa fala. Isso porque, irmãos, que na vinda de Cristo a terra irá derreter de fogo, será consumida, entre aspas, assim, tudo que está sobre a terra será consumida, as obras, tudo serão desfeitas pela manifestação da presença de Cristo. O texto que está em consonância com 2 Tessalonicenses. Porque se os irmãos pensarem, é muito fácil, imagina, eu estou aqui, eu posso viver de qualquer maneira, impiamente,
Quando Jesus voltar a arrebatar a igreja, eu vi que sumiu um montão de gente. Não, agora eu vou me arrepender, vou consertar, vou andar nos caminhos. Eu vou ser perseguido, mas eu tenho certeza, eu vi com os meus próprios olhos que a igreja foi arrebatada, então eu vou servir a Cristo, que eu vou ser salvo. Seria muito fácil a salvação desse jeito. Isso é quase uma segunda chance. Entende? E quando Jesus voltar, meus irmãos, não terão três povos, um que serve, um que não serve, um que ainda está na dúvida ali, meio água, meio pedra, meio tijolo, como se diz. Não tem, meus irmãos. Aqui é claro o texto. Porque fica muito fácil dessa forma, arrebata, você vê o mundo normalzinho, depois Jesus volta com a igreja. Como que o milênio será aqui se a terra estará toda destruída? E a gente vê que, tema de outro vídeo, a perspectiva do milênio foi sendo desfeita na mente dos judeus, terminando lá em Atos, capítulo 1. Não cabe a vocês saberem os dias e épocas de Jesus. Aí o Espírito Santo vem mostrando. Aqui vemos que a esperança do povo de Deus não é no reino milenial. Porque o milênio é um reino, é um período de tempo de juízo, de julgamento, não um período de um reino aqui na Terra. Esse é um vídeo que eu quero fazer posteriormente. E aqui a gente vê que essa perspectiva é totalmente quebrada. Qual que é a esperança deles? No verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. Eles não estão esperando um reino milenial. Porque o período de 1000 anos, que entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é só em Apocalipse 20 que fala desse período chamado milênio, ele é um período de juízo, julgamento, e não de reino, de reinar aqui com trono. Não é nesse sentido. Isso é tema de outro vídeo, mas eu quero que os irmãos entendam que quando Jesus voltar, não ficará nada com vida nessa terra. Por isso que eles fazem essa separação de textos, porque quem começou com essa doutrina, talvez John Nelson Darby, ele tinha esse entendimento, um homem muito inteligente. Não, se Jesus voltar de forma presente, ele destruirá a terra. Então eu tenho que ver aqui que tem que haver um arrebatamento secreto, de uma forma invisível. Eu tenho que partir esse evento, que é um só em dois, sem arrebatamento e vinda, sendo que os dois são um. E que fica, meus irmãos, a dica desse vídeo. Eu sempre comento, sempre falo que às vezes muitos estão abandonando essa doutrina do pré-tribulacionismo, que a igreja não passará pela tribulação, porque a carência de base bíblica para essa doutrina, por isso que muitos a abandonam. E eu vejo que grandes apologetas de peso têm passado pelo lado pós. Porém, precisamos formular até as bases dessa doutrina, as bases começar lá em Daniel, fazer tudo de novo, porque as 70 semanas, é claro, quando a gente lê as 70 semanas, eu deixarei os vídeos aí, que não tem como a gente deslocar a 70ª semana para o tempo do fim. Lá é claro, 7 semanas, 62 semanas, depois das 62 semanas, que é das 69, seria morto o ungido Messias, ou seja, Jesus seria morto depois da 69ª semana, ou seja, dentro da 70ª, e o período de tempo lá é dito que 70 semanas estão cortadas de um período de tempo maior. Não tem como, irmãos, julgar essa semana do tempo do fim, criar tudo isso. Temos que mudar toda essa doutrina, revisarmos o pós, que muitos pós que tem aí é uma reconstrução de uma doutrina que já começou com as bases fracas, e por isso que fica tanta divergência. Temos que começar de novo. Eu sempre brinco que precisamos de uma reforma normalmente na igreja para entendermos melhor esse assunto. Espero ter ajudado, foi um vídeo longo. Que Jesus seja com você, meus irmãos. Forte abraço a todos e que Jesus seja com todos.